Olá, querido e querida, seja bem-vindo ao nosso movimento Consciência Hebraica. E aqui no Consciência Hebraica, hoje é dia do nosso o amanhecer da consciência hebraica. Nós estamos no 20º episódio e este capítulo é para o dia 18 de novembro de 2020. Eu queria dar as boas-vindas para você, dizer que nós estamos paulatinamente avançando em uma cosmovisão, ou seja, estamos dando a você, a partir da consciência hebraica, dos textos que já são milenares, da tradição oral e tradição escrita. A cultura hebraica data aí 5.800 anos considerados, mas nós temos uma história que pode ser muito maior dessa cultura. De qualquer forma, nós estamos trazendo para você a essência desta sabedoria, deste conhecimento contido e que toca em todos os aspectos da vida. Então, o amanhecer da consciência hebraica representa este grande surgimento do cosmos, da vida humana e do desenvolvimento e das potencialidades que o ser humano tem. Nós estamos vendo tudo desde o início. Se você por acaso perdeu os últimos episódios, nós estamos no 20, entre na nossa lista do Consciência Hebraica no YouTube, é só procurar Consciência Hebraica, ou então no Telegram, você tem o aplicativo Telegram, digita Consciência Hebraica, tudo que nós já publicamos está lá e todos os capítulos que você pode encontrar. Então, como sempre, nós vamos voar no vento e vamos explicar um pouquinho do porquê consciência hebraica, das 4 faculdades humanas. A essencial tem essa grande expressão que é a consciência e é uma das mais importantes para o animal que nós somos. Com ela também tem o arbítrio, a vontade e o amor. O hebraico para nós é diferente do judaico. O judaico a gente considera local e o hebraico é essa qualidade do homem, do ser humano, do animal hominal, com impulso de espiritualidade, que é uma característica do animal que nós somos. Né? Então é mais ou menos como a música clássica, pertence lá à Europa, mas no fundo é de toda a humanidade. Jesus foi realmente muito apresentado à grega, né? Aquele Jesus loiro de olhos azuis, que teve uma influência do helenismo. A gente quer voltar a apresentar um Jesus à hebraica, que nós possamos buscar o olhar original de Jesus. Agostinho, Aquino e Lutero foram influenciados por essa visão greco-romana. A consciência hebraica é um movimento que procura buscar esse olhar original sobre a espiritualidade humana. Venha com a gente, nós estamos vendo o início de tudo e de todas as coisas. Desejamos a você uma boa viagem nesse nosso avião cósmico que acaba de decolar. Que conceitos nós estamos trabalhando hoje? Vamos trabalhar nesse nosso encontro. Nós vimos o surgimento do animal hominal em uma visão científica, tocamos em alguns pontos da ciência, com esses parâmetros estudados, e agora nós queremos ver a descrição poética usada pelos textos hebraicos, que nos dá pistas sobre o surgimento do animal hominal. Então, esta é uma primeira missão que nós temos. Apresentar o texto sagrado, o texto hebraico, não como um manual técnico-científico, não foi esse o objetivo dos escritores inspirados por Yahvé Elohim Adonai, mas sim uma canção, uma poesia que tem uma intuição de fato maravilhosa. Nós vamos ver pontos incríveis que ela deixa como pistas, mas uma canção poética que descreve os pontos principais do surgimento da vida humana para todos os povos, para todos os tempos. Então, as próprias escrituras nós apresentamos como uma canção poética, intuitiva,
e espiritual. Evidentemente, se ela fosse um manual técnico, ficaria desatualizado, né? As escrituras precisavam trabalhar com símbolos, com metáforas, né? Com figuras, para que nós, a cada tempo, à medida que a ciência desenvolvesse, as técnicas desenvolvessem, sempre a leríamos e ela estaria com uma mensagem sempre atual. Esse alvo foi alcançado pela maneira como ela foi escrita. Veremos alternativas de olhares sobre textos hebraicos antigos, falando sobre a origem do ser humano e elementos que a ciência nos traz hoje. Então nós estávamos vendo a formação do ser humano segundo a ótica hebraica e estávamos lendo os textos de Gênesis, aí do capítulo 2, de 18 a 25. Olha, se você ama as Escrituras, se você tem aprendido, ou se você está começando, dando os primeiros passos, talvez ainda um pouco confuso com a linguagem e tudo, nos acompanhe. Passo a passo você vai ver descortinar uma visão maravilhosa, linda, sublime, impressionante a respeito da grande odisseia, da grande epopeia humana que nós todos estamos vivendo por alguns anos aqui na Terra e que há grandes possibilidades destacadas para o ser humano de realização. E também não, né? A gente fala assim neste tom, no sentido de que é um potencial, né? Mas se você não abraçar isto, se você não buscar isso, o nada também pode ser uma boa alternativa, né? Não sei se boa, talvez não tão boa, mas tudo isso está à sua disposição, né? Uma grande evolução infinita e também o desaparecimento como possibilidade evolutiva. Então tá aqui, nós vamos pegar o Gênesis para ver a origem e formação do ser humano. Olha o que diz o texto. No Gênesis 2, capítulo 2, verso 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que seja idônea. Da terra formou, pois, o Senhor Deus todos os animais, o campo, todas as aves do céu, e trouxe ao homem para ver como lhe chamaria. E tudo que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Vou fazer um comentário com você aqui agora. Você percebe que o texto, né, ele primeiro nos dá essa revelação, ou seja, Deus cria um ser no seu propósito máximo, né? Vamos lembrar, Gênesis 1, 26, façamos um ser à nossa imagem e semelhança. Mas como ele irá iniciar? Então lá nós vemos que ele vai iniciar no tempo, como um animal, como macho e fêmea. E aqui ele diz agora que só tem o homem. Então quando o texto dá esses recuos, né, ele está com sabedoria demonstrando elementos deste desenvolvimento humano. Né? E aqui, quando ele fala que faltava uma adjutora, né, para o homem, evidentemente, ele está falando do tipo de reprodução a que o ser humano estaria envolvido no processo evolutivo. Né? Você tem um tipo de evolução dos seres criados na Terra onde não há relação sexual, ou seja, não são elementos de DNA diferentes que se unem para formar um novo indivíduo. É o próprio corpo que se divide. É um tipo de hermafroditismo, né? Ou seja, você produz os dois sexos em você e você então se multiplica a partir da própria multiplicação celular interior. Alguns cientistas afirmam, na descrição da evolução humana, que houve uma fase do nosso processo lá atrás, né? Evidentemente, ora, vocês sabem, tudo surgiu aqui da Terra,
como o próprio texto nos diz. Olha, se você observar bem que o texto diz assim: da terra formou, pois, o Senhor Deus todos os animais, o campo e todas as aves do céu. E aí fala que os trouxe ao homem, mas quero comentar primeiro isso. De onde tudo veio? Do planeta? Ora, mas como que as coisas chegaram aqui? Explosão das estrelas, a gravidade, elementos que vieram do núcleo das estrelas e se amalgamaram pela gravidade em um imenso local onde toda essa matéria foi reunida. Depois o bombardeamento de cometas, de corpos celestes que se chocaram com a Terra e que trouxeram todos os elementos necessários. Então, aqui nos dá uma ideia de que a natureza engendrou, e quando nós dizemos a natureza, é este design inteligente, ou seja, esta vida infinita, onissapiente, onisciente, que ela é, na verdade, a expressão do ser que está em tudo, ou seja, de onde veio todas as coisas, do verbo, do próprio ser da divindade. Então, ela sendo tudo, ela sendo todos os astros, toda a expansão da matéria, todos os elementos, ela então forma tudo o que é necessário, todos os elementos em um único lugar para o engendramento, para o desenvolvimento da vida. Então, o próprio campo, depois os minerais, depois os vegetais e depois os animais. De onde vem? O texto nos diz claro. Ora, da terra, a própria terra formou, pelo design inteligente, o Senhor Deus, olha, da terra formou, pois, o Senhor Deus todos os animais do campo e todas as aves do céu, e trouxe ao homem para ver como lhes chamava. Olha, eu não vou aplicar tempo para falar acerca do que é o homem poder dar nome às coisas. Nós entraríamos em semiótica e veríamos o quanto que o símbolo, a essência declarada da palavra, tem sintonia com a realidade e o ser das coisas que estão ao redor de nós. A palavra e o número são dois fenômenos impressionantes de captação da realidade que a parabólica humana possui. Nenhum animal nomeia nada, nenhum animal consegue fazer matemática. Há um princípio de intelectualidade, alguns animais contam alguns números, mas nada comparado com o que o ser humano é capaz de fazer com o número ou com a palavra. Então, quando ele diz que tudo que o homem nomeou assim foi, eu queria que você atentasse para isso, porque o fato de nós numerarmos o universo e nomearmos o universo não é uma coisa simplesmente arbitrária que não tem nenhuma conexão com a realidade. Os traços que nós fazemos num papel levantam edifícios e fazem com que milhares de quilômetros sejam destruídos por uma explosão nuclear. Então, esses riscos que fazemos, o nome que damos e aquilo que contamos, não é uma abstração de um animal que não tem nada a ver com a realidade. É uma interação da nossa mente com a mente espalhada na natureza. Então é como se nós recebêssemos num canal interno de TV as qualidades da natureza e as representássemos nominativamente. E essa nominação, essa nomeação, ela não é algo artificial, mas ela contém a essência das coisas. Isso realmente nos dá uma característica de demiurgos, de semideuses, ou seja, é nesse momento que as qualidades de Deus são tocadas por nós, expressas por nós, que a imagem e semelhança do Criador em potencial mínimo já começa a aparecer nesse animal que está na terra. Perceba o texto. Da terra formou, pois, o Senhor Deus todos os animais do campo, aves,
e trouxe os homens para ver como lhe chamaria. E tudo que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi a sua qualidade, o seu nome. Então, não apenas um arbítrio humano, mas a descoberta da essência do próprio universo. E assim deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. E é aqui que vai começar então algo maravilhoso. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, que a palavra homem e Adamá em hebraico, elas estão relacionadas, né? E Adamá, a palavra hebraica, é tirado do solo. Então o homem tem esta dimensão daquele que surge do solo e que pode alcançar o infinito. E este adormeceu, tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. Ora, aqui nós teríamos muitos elementos para comentar. Então você percebe que este Adão, este proto-Adão, né, este Adão inicial, inaugural, que está se desenvolvendo, ele estava ali presente, né? Evidentemente você fala, mas ele estava nomeando as coisas, então ele já tem intelecção. Não precisa, né, um texto poético, ele não necessariamente funciona numa ordem cronológica. Essa é a primeira questão que eu quero te alertar para os textos bíblicos, textos hebraicos. Eles muitas vezes estão fora de ordem, foram escritos a partir de uma perspectiva temporal muito posterior aos fatos. Então eles citam elementos que nós podemos juntar, né? Então a primeira pista que ele nos dá sobre nós termos capacidade do número e da palavra é para dizer a nossa interação com a realidade. Agora ele volta num ponto da nossa evolução em que nós estávamos ainda sem evolução por relação sexual, o que é uma certa limitação de desenvolvimento, né? O que os geneticistas colocam? Que toda espécie que se multiplica através de genes diferentes, né, vindo de pares diferentes, permite uma evolução de características muito mais acentuadas. Então veja, a Bíblia de uma certa maneira nos está colocando acerca desta fase, né? Quando cai este profundo sono, esse pesado sono sobre Adão, você não precisa ver um homem do jeito que nós somos hoje. Você pode ver, né? E aí é uma questão de boa vontade para você adaptar o texto com uma teoria científica que está descrevendo algo. Então ele está dizendo que num ponto da evolução humana, o ser humano ainda não tinha reprodução sexuada. E que então este profundo sono representa uma fase da evolução humana. Não quer ver um homem completo e que este homem adormeceu. Você precisa agora colocar a poesia, colocar a intuição em funcionamento. Então o que você vê? Há uma evolução, o homem está vindo da Terra a partir de uma substâncias de aminoácidos, de proteínas que começam a se organizar, cria uma vida nos oceanos e a vida vai evoluindo e assim o ser humano vai se distinguindo já com uma qualidade própria para chegar a ser humano. Aí não é uma questão de acaso, de coincidência, de sorte, não, mas de um design inteligente que vai se tornando cada vez mais complexo. Nós estamos tentando associar os textos hebraicos com teorias possíveis da ciência sobre o desenvolvimento humano. E aí, num determinado ponto, que é representado por este sono profundo, há esta repartição, ou seja, aquele ser que antes se multiplicava dele próprio, ele se divide em dois seres. E um vai tornar características masculinas, outro vai tomar características femininas, ambos terão material genético distinto, irão trocar esse material genético para a formação
de novas criaturas. Então, é lindo, né? Um outro símbolo, uma outra aplicação que nós podemos usar é o lugar de onde é retirada o material para se formar essa bifurcação, né? Então diz que é na costela, ou seja, né, um lugar de equilíbrio, nem na cabeça, lugar de domínio, nem nos pés, lugar de humilhação, mas este ser que nascerá, que surgirá, essa bifurcação deverá ser uma bifurcação próxima ao coração, ou seja, uma bifurcação de equilíbrio, de amor, de graça, de afinidade, de companheirismo, de troca, de desenvolvimento conjunto. Então, esta posição revela uma parceria entre o homem e a mulher. Aí você vai dizer assim, não, mas a Bíblia é patriarcal, a Bíblia tem uma série de coisas horríveis com referência à mulher, etc. Olha, você precisa ver com mais equilíbrio tudo isso, né? Evidentemente, a cultura humana ela se organiza a partir de um processo evolutivo muito difícil, né? De morte, de destruição, de violência e de tudo mais. Nós éramos animais que fomos desenvolvendo. A primeira coisa que desenvolve é uma natureza anticrística, que ela é que é sobrevivente. Depois a crística vai se desenvolver lá adiante. E nós passamos por muitas atrocidades e barbaridades. E a cultura humana foi se desenvolvendo assim, a partir das características próprias de cada tempo, cada época, cada povo. E as escrituras, elas respeitam, né? Yahvé Elohim Adonai, evidentemente propõe sempre algo ético superior, mas ele caminha em conformidade com os usos e costumes de cada época. Você não pode pegar uma ideia muito evoluída e colocar num povo muito atrasado, isso não vai resultar em nada. Você precisa esperar que este povo vá evoluindo. Então, de Adão até o Cristo, o Messias, Yeshua, você vai ver um arco de transformação impressionante, maravilhoso, belo, né? Onde todas estas questões sociais vão sendo aperfeiçoadas, tratadas, né? Mas num certo período da humanidade havia escravidão, por exemplo. Servos homens escravizavam uns aos outros. Aí você vê, por exemplo, que na sabedoria hebraica você não podia ter um escravo para a vida toda. Você tinha que alforriá-lo a partir de um jubileu, de um tempo que era determinado. Então você vê, isso já é uma gradação muito diferente da de todos os povos. Então, mas era o que era possível naquele momento para o estado cognitivo, afetivo, consciencial da humanidade. Então você, ao ler a Bíblia, você tem que buscar todos esses contextos. Tenha certeza de uma coisa que vou te dizer. Todos os conceitos de higiene, de regulação da terra, de divisão, de amparo dos pobres, de tribunais de justiça, tudo isso é muito evoluído em comparação a qualquer povo. Você pegar lá, você vai ver, só você ler os textos do Antigo Testamento e compará-los, evidentemente, com a humanidade, não agora, com a humanidade dentro de cada período da história humana. Você vai ver que a intuição que os hebreus receberam era de um adiantamento sem palavras. Por exemplo, você vai ver Moisés estabelecer o tribunal de pequenas causas, você vai ver essa lei de alforria de escravos ter um determinado tempo, você vai ver a terra, você não podia cultivar a terra com uma cultura sem parar, tinha um período sabático de descanso da terra, mesmo a menstruação feminina, a gravidez, enfim, tudo, as leis de higiene, lavar as mãos, lavar os vasos, os utensílios, a proibição de que fezes humanas fossem colocadas no meio do arraial, sempre havia uma lei sanitária. É impressionante, é de uma evolução muito além do tempo, mas também contava com alguns limites, né? Você não podia trazer uma cultura de 6.000 anos para frente, para aquele momento em que o homem está crescendo e
Isso foi respeitado pela divindade e aos poucos, à medida em que este animal luminal fosse avançando em entendimento, isso tudo ia sendo dado, mudado e alterado. Ok? É muito importante você que vai ler as Escrituras, você ter essas informações fundamentais. Então diz o texto, olha lá. Um sono pesado caiu sobre o ser humano, este adormeceu e tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então aqui nós estamos vendo esta bifurcação e a partir de agora uma reprodução sexuada. É isto que a poesia está nos indicando. E se você for procurar aí no Google na ciência, período em que o ser humano ainda não tinha reprodução sexuada, você vai ver que a ciência tem teorias a esse respeito. Então aí nós unimos a poesia bíblica com a teoria. E que o homem veio da terra, né? Não há dúvida nenhuma. Tudo veio deste grande aglomerado que se juntou próximo ao nosso Sol. Né? Então vemos essa bela poesia descrevendo as nossas origens. Então disse o homem, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Ou seja, nós vemos uma igualdade, uma similitude, né? Uma consideração, dizendo, olha, esta é como eu sou, ela foi formada de mim, ela é da mesma natureza que eu. Então, ela foi retirada de uma parte mediana do meu ser, próximo ao meu coração. Então, esta parceria, este companheirismo está relatado poeticamente, independente do que a cultura local, patriarcal fará com isso. Mas a ideia central é desta amorosidade, deste companheirismo que nós vemos aqui no texto, que dá para ser lido no texto. Né? E o texto continua dizendo, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher e serão uma só carne ou uma só natureza. Né? Então aqui nós vemos pistas do que realmente significa a união sexual. Ou seja, é a fusão, porque aqui diz que eles serão uma única natureza. E o que compõe o animal hominal? Né? São 4 elementos fundamentais: físico, emocional, mental e essencial. Essas 4 faculdades. E na relação sexual, essas 4 faculdades se fundem. Né? Isso não é muito compreendido. As pessoas têm relações sexuais apenas como se fossem 2 órgãos sexuais entrando e saindo um do outro. Não é bem assim. Né? Quem queira compreender, compreenda. Mas ao realizar um ato tão íntimo com alguém, você está fundindo o teu ser com aquela pessoa. Ou seja, elementos do teu físico são trocados, mas também elementos do teu sistema emocional são transferidos, são agregados, agrupados, unificados. Também do teu sistema intelectual, a tua mente e da tua essência, do teu espírito, tudo isto se funde, se sela e forma uma unidade que não deveria ser quebrada. Naturalmente, isso deveria ser um ato contínuo de amor, de companheirismo, de caminhada e de realização. Quando se fala de adulterar esta qualidade, significa a entrada de outras energias, de outras pessoas não previstas, né? Que deveria haver aí uma realização de unidade em amor e de companheirismo e de continuidade. Então você adultera esta selagem que foi feita, esta unidade que foi feita. Nós descobrimos
preservativos para os nossos órgãos sexuais, né? Mas e preservativos para os nossos órgãos emocionais, mentais e espirituais? Não tem, não existe. Então toda relação sexual, todo ato sexual, ele engloba uma unidade entre aquelas duas pessoas de uma maneira muito profunda que a sociedade contemporânea ainda não compreende. Nós compreendemos a fusão através de coisas óbvias, né? Por exemplo, as pessoas vão se comportando do mesmo jeito, gestos, falas vão se tornando parecidas, né? Gostos vão se afinando, as pessoas vão se adequando de uma forma uma a outra, que isto vai tudo se tornando uma só natureza, pela convivência, pela troca e também pela energia, por essa atividade celular, nuclear, atômica, de todo o campo eletromagnético, da mente, de tudo que se une, do espírito, da essência humana, tudo isto está relacionado à atividade sexual e deveria ser muito especial, um ato celebrado com cuidado, com carinho, com amor, construído de uma forma a que pudesse conservar uma unidade de desenvolvimento profunda entre dois seres humanos. Então tudo isso está contido aqui, ó, nesse texto maravilhoso, antiquíssimo. Eles serão uma só natureza. Carne, aqui no 24, né, representa natureza. Então escolha bem o seu parceiro, a sua parceira, não faça uma coisa superficial, não fique trocando de parceiros a toda hora, isso não vai te beneficiar, né? Não vai trazer a você nenhum benefício, você apenas vai estar colando pedaços variados aí dentro de você, isso não será bom para o teu sistema evolutivo. E agora uma última e grande declaração: e ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Ora, quem é que anda nu e que não se envergonha, né? Nós estamos vendo um sistema onde o homem ainda não estava aculturado com determinadas questões ligadas à intelecção, à moral, né, a costumes e a uma série de elementos que vão entrar na cultura, né? De alguma forma, em toda a cultura humana, seja de uma maneira ou de outra, a sexualidade ela e os órgãos sexuais são cercados de mistérios, são cercados de regras, são cercados de uma maneira que é colocada para o grupo social para que ele se comporte em relação a isso. A nudez não é só a questão do frio, do calor, da unidade de temperatura, do lugar em que se vive, né? Mas o vestuário sempre tem uma simbologia que se tornará cada vez mais complexa. Mesmo os índios que não usam trajes, andam nus, eles têm trajes cerimoniais, pinturas, eles têm elementos que envolvem a sua cultura local. Isso é do animal que nós somos, né? Diferente de algum outro animal, tigre, você não vai ver ninguém pintado, tatuado, com cocar ou com qualquer adereço. Mas o animal humano, ele pode andar nu, mas ele terá um momento cerimonial onde vestes, adornos e adereços vão fazer parte da simbologia que envolve a sua vida. Então aqui ele está dando uma dica para nós que esse ponto de evolução, dessa bifurcação dos sexos, estava num ponto lá atrás, onde o homem estava numa dimensão ainda animal, com potencial hominal, mas ainda muito vindo do animal, com pouca expressão da sua hominalidade, né? É isso que nós compreendemos nesse texto aqui, do 25, e ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não havia senso moral, ritual, não havia ainda nenhuma
elaboração. Você fala, mas acima está dizendo que ele nomeou, que ele já tinha dado nome. É o que eu falei. Os textos não seguem uma ordem cronológica, eles têm um sentido neles mesmos. Você tem que colocar cada um no seu tempo, cada um no seu contexto. Então, é dessa maneira que nós lemos este texto das Escrituras. E agora, nós vamos pegar outras passagens sobre a formação do ser humano. Por exemplo, Ezequiel 16, de 1 a 9. Olha esse texto de Ezequiel. E ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém seus atos abomináveis. E dize: assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e a tua mãe Eteia. Deixa eu falar algo para você. Existem textos que eles são escritos com uma intuição muito profunda espalhada nas Escrituras. Nós buscamos aquele texto e o contextualizamos dentro de um ponto, dentro de um momento, dentro de um lugar, onde eles se tornam extraordinariamente intuitivos. Né? É o caso de Ezequiel. Você percebe aqui que o profeta diz que vai dar a origem do povo. Ele está fazendo uma repreensão àquela população e ele vai revelar então, para dar origem de humildade, né, para que eles tenham consciência, saiam da arrogância e da prepotência, de onde eles procedem, como foi o desenvolvimento deles. Então, é um texto profundamente intuitivo. Espero que você vibre com esse texto e veja qual o potencial maravilhoso desse texto em Ezequiel. A tua origem, vai falar da origem do ser humano, e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus, teu pai era amorreu e tua mãe Eteia. Então aqui ele foi até um ponto da origem, mas ele vai retroceder ainda mais. Essa ainda é superficial, ali no Oriente Médio. Olha o próximo verso. Então, e quanto ao teu nascimento, então ele vai voltar mais no tempo, né? No dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo. Olha, para nesta declaração. Quando é que o ser humano que nasce não tem o seu umbigo cortado? Bom, a resposta é óbvia. Quando nem umbigo havia. Porque o umbigo, ele é o canal de alimentação no processo de gestação. Então aqui vai descrever uma origem antes mesmo de haver a reprodução sexuada, ou seja, a origem da vida humana no planeta Terra. Ele diz também: nem foste lavada com água para te limpar, nem tampouco foste esfregada com sal, e nem envolto em faixas. Por que nenhuma dessas providências foi feita? Porque não havia ainda humanidade, porque não havia seres humanos para fazerem todos esses cuidados. Esses cuidados são descritos quando um ser humano faz pelo outro. Mas neste ponto da evolução humana, está descrevendo a origem do ser humano antes de qualquer vida, quando os primeiros seres humanos explodiram no planeta Terra, ainda num potencial longínquo, quando não havia outros seres humanos para cuidarem dele. Eram os primeiros que estavam em gestação. O texto é belíssimo, profundo, e diz assim: ninguém se apiedou de ti para te fazer alguma destas coisas, compadecido de ti, porém foste lançada fora do campo, pelo nojo de ti no dia em que nascestes. Olha, ninguém
se apiedou de ti para te fazer alguma destas coisas? Não havia ainda ninguém, não havia humanidade, o processo ainda não era de uma pessoa cuidar da outra. Aqui são os primeiros seres humanos. Compadecido de ti, ou seja, quais são os olhos que terão compadecimento deste potencial que surge a partir das grandes sopas de aminoácidos, de proteínas que surgem no planeta e que vão gerar os seres que oferecerão possibilidade à vida? Só os olhos do Criador. Ele é o olhar que viu tudo desde o início e acompanhou a espécie humana a partir do seu princípio. Olha como o texto continua em Ezequiel. E passando eu por ti, vi-te banhada no teu sangue, e disse, ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, disse-te, ainda que estás no teu sangue, vive. Olha, não havia outros seres humanos, havia apenas as leis cósmicas do infinito ser de Yahvé Elohim Adonai. Ele formou a terra, ele criou as condições para o surgimento da vida, e ao surgir a vida, ele viu em uma parte dela o potencial para cumprir aquilo que ele determinara em Gênesis 1:26, ou seja, no seu próprio ser, dizendo que formaria um ser para torná-lo à sua imagem e semelhança, como seu filho amado, como sua filha amada, um ser que alcançaria a vida infinita de Deus, que se tornaria templo da suprema divindade, que se tornaria a noiva cósmica do Cordeiro Divino, que se tornaria a imagem e semelhança do Criador. Então, são estes olhos que veem a origem da vida no planeta Terra e a cerca de milhares de elementos para que ela pudesse vingar, evoluir, superar, transcender, ir adiante, tornando-se um ser físico, emocional, mental e espiritual. Olha como o texto vai descrevendo toda esta evolução. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo. O renovo do campo é aquela época propícia da natureza, onde milhares de frutos explodem. Ou seja, é aquele período, aquela estação do ano, onde há todas as condições de temperatura e todas as árvores, e todas as frutíferas e tudo que havia possibilidade de produzir fruto explode em milhares de frutos. Então o que é que nós entendemos? A vida se torna possível em um ponto do planeta onde aquele vapor misterioso que nós lemos em Gênesis no nosso último encontro, ou seja, gases e elementos químicos e tudo que Yahvé Elohim Adonai providenciou para que estivesse neste planeta, na hora certa, na temperatura certa, na pressão certa, na atmosfera certa, nos ácidos certos, nos aminoácidos certos, nas proteínas certas, nas quantidades certas, na situação correta, para que esta vida explodisse como o renovo do campo. Bilhões, milhões de elementos favoráveis ao surgimento da vida e à formação final de um desses elementos que teria o potencial de chegar a Filho de Deus, gerado à sua imagem e semelhança. É isso que o texto nos coloca. E cresceste. Depois dessa fase de grande explosão, houve o quê? Desenvolvimento, evolução. Então a Bíblia é contra a evolução? Não. Está falando aqui de crescimento, desenvolvimento e engrandecimento. E alcançaste grande formosura. Formaram-se-te os teus seios e cresceu o teu cabelo. Olha, aqui já está falando de sexualidade, né? Seios e cabelo. Já está falando de um processo sexual. E aqui volta a afirmar, contudo estavas nua. Vai bater com aquela fase que nós vimos de Adão e Eva nus. E estavas descoberta.
Descoberta de quê? Isso é muito importante nós vermos. Há um período onde a vida ela explode, milhões de animais se desenvolvem, e há um período em que o homem ainda não possui essa conexão com o sagrado, essa conexão com Yahvé Elohim Adonai. Então ele está nu espiritualmente. Ele ainda é um animal, mas ele já tem um potencial. Os olhos da divindade já o viram, já sabe que ele tem esse potencial. E ele vai dar passos e mais passos, se distinguindo de toda a natureza e se tornando, enfim, um animal diferenciado que vai alcançar a cognição e a espiritualidade, que é o que nos diferencia de toda a outra natureza. E é isso que o texto vai centrar. Estavas nua e descoberta de qualidade espiritual. Então, passando eu por ti, ou seja, os olhos, o ser de Yahvé Elohim Adonai, diz aqui passando, mas ele é tudo, ele é a própria matéria que está formando o ser humano. É colocado uma imagem de fora, né? Assim como se dissesse, olha, eu estava passando, andando, mas a própria energia, a própria natureza, a própria matéria, os próprios elementos que estão formando tudo isso é a própria divindade. Então, quando ela diz eu passo por ti, é a própria energia, a própria vida da natureza, o próprio trabalho da natureza, realizando todas essas coisas. Passando eu por ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti a minha aba, e cobri a tua nudez, e dei-te juramento, e entrei num pacto contigo, diz o Senhor Deus, e tu ficaste sendo minha. Olha, todos os elementos descritos aqui, né? Depois da nudez vem o tempo de amores. O que são tempo de amores? Tempo onde o homem faz esta bifurcação, o ser humano faz essa bifurcação em macho e fêmea, né? E depois há a questão da sexualidade, ela toca na espiritualidade, são coisas que estão juntas, né? Por isso que sexo e espiritualidade são sempre tão agregadas, estão relacionadas uma com a outra. O potencial sexual humano é completamente diferente de todos os animais, né? Todos os animais funcionam por um ciclo mecânico e a sexualidade humana é ativa de outro modo e ela está ligada com a espiritualidade. Sexo e espiritualidade estão juntos e aqui está dizendo exatamente isso. É quando o tempo de amor surge com os seios, com os cabelos, né, é que há o surgimento da espiritualidade. Estendi sobre ti a minha aba. Olha, aqui é o Espírito de Deus dando esse potencial diferente a esse animal. Cobri a tua nudez, falando de qualidade espiritual que começa a crescer no interior humano. E dei-te juramento e entrei num pacto contigo. Qual o juramento que foi dado? Gênesis 1:26. Eu vou formar um ser à minha imagem e semelhança. Eu vou criar um templo vivo para a minha habitação. Eu vou formar uma noiva cósmica que vai ser a unidade profunda do meu ser e do meu espírito. Eu vou gerar filhos à minha imagem e semelhança. Aí você tem toda a história e narrativa da explosão de vida no planeta e da distinção de um olhar do infinito ser e eterno sobre um animal que tem um potencial para se tornar Elohim, para se tornar Deus, para se tornar filho de Deus. E é isso que esse texto maravilhoso nos traz, né? E ele então faz um pacto com essa promessa potencial do homem chegar ao infinito e de pertencimento. Então te lavei com água, alimpei-te do teu sangue e te ungi com óleo. Então nós vamos permanecer aqui, nós já estamos com 50 minutos, está ótimo, ficamos em Ezequiel, ainda temos um outro texto maravilhoso, se você quiser ir estudando, dê uma olhada em Jó, capítulo 30, de 1 a 9. Para o nosso próximo encontro, nós estaremos
vendo Jó, capítulo 30, de 1 a 9. Já vai estudando e vendo a origem da humanidade nesse texto também primoroso, maravilhoso, que está em Jó. Né? Lembre-se que nós estamos fazendo, na verdade, uma grande viagem, né? Como nós já mostramos para vocês, nós estamos caminhando no gráfico da criação. Esse gráfico maravilhoso, estamos aqui com o nosso gráfico paralelo, né? Olha, nós saímos aqui da divindade, né? Vimos aqui, olha, desta divindade maravilhosa e infinita, que é todo este gráfico azul, né? Lembrando, ó, todo este azul é a matéria infinita que forma tudo. Aí nós vemos aqui o poder, a sabedoria e a ação realizando um ser à sua imagem e semelhança, Supremo Pai, né? Propósito e um plano de formar amorosamente um ser à imagem e semelhança. Vimos a manifestação do céu e aqui começa a descida do Verbo. O Verbo é o Elohim, olha, a descida do Verbo vai formar os céus, vai formar também um abismo, porque as trevas são necessárias. Depois, céu e abismo formam o universo, e do universo nós temos o surgimento de planos mineral, aí vai evoluindo para o vegetal, vai evoluindo para o animal, e depois o animal tem um potencial e é produzido um animal hominal. E aí nós temos então essa natureza celeste abissal em gradiente no universo. Né? Olha, dimensão material nasce em gradiente, celestial e abissal. E agora nós estamos vendo surgir este animal diferente na Terra, que vai desenvolver a autoconsciência e vai poder agregar o elemento de abismo em anticristicidade, que é uma visão antibiótica, contrária ao desenvolvimento da vida, mas também a consciência poderá, ligada ao celeste, desenvolver o elemento crístico, que vai nos formar a imagem e semelhança de Deus. Então você veja, nós estamos aqui no nosso amanhecer da consciência hebraica, vindo do infinito, manifestando o tempo, vendo este animal surgir. Vamos depois entrar em coisas incríveis no Gênesis, ver a eugenia, toda a história até o nascimento de Yeshua HaMashiach. Uma coisa maravilhosa, um poema de amor que vai nos levar a uma evolução infinita. Queremos, assim, agradecer a você, e eu quero colocar aqui um dos nossos slides, só um instantezinho. Deixa eu buscar ele aqui, para eu poder passar ele para você. Só um instante. Ok. Exatamente. Queremos agradecer a você. Nós somos do Movimento Consciência Hebraica e estimular você a entrar no nosso grupo do YouTube, no grupo chamado pelo nome Consciência Hebraica. Também no Telegram, uma verdadeira biblioteca chamada Consciência Hebraica, onde tem todos os estudos. Estamos no Instagram e Facebook, aperfeiçoando as nossas redes sociais, tornando cada vez elas melhores. Nós queremos desejar que a vida infinita estenda o seu manto também sobre você. Você é um escolhido, um amado, um querido. Você é alguém que tem um potencial enorme, potencial de chegar a Filho de Deus, ser um templo cósmico para a habitação da divindade. A tua vida tem valor extraordinário e nós desejamos a você, nesta consciência, o Salem Aleikum, ou seja, que a paz esteja contigo, o Shalom Adonai, que a paz do Senhor te envolva, que a vida infinita te dirija. Até o nosso próximo estudo com Jó 30.